Pensando então, irmãos, na sabedoria que o Senhor tem dado a nós, nós temos investigado muitos temas dentro do livro de Eclesiastes. E dentre esses temas, hoje temos um muito interessante, porque ele nos leva a perceber como nós encaramos a vida. Tem pelo menos 3 perspectivas. Você pode ser pessimista, ou você pode ser otimista. Né? Então, com relação às situações da sua vida, você é pessimista? Hoje nós cantamos muitos hinos que mostram o quanto o Senhor nos sustenta, que é o Senhor que nos guia, que o Senhor é a nossa força. Isso não é ser otimista somente, isso é ser realista. Esta é a verdade. É uma terceira perspectiva. Você pode ser pessimista, você pode ser otimista, ou você pode ser realista. E hoje nós queremos meditar exatamente nisso, sendo sábios para os dias bons e maus da vida. Como a partir da sabedoria de Deus, você encara os dias bons e maus da vida. E outrora já falamos isso, é uma temática que se repete no livro de Eclesiastes, mas no texto de hoje, que é Eclesiastes 11, versículo 7 até o versículo 10, nós percebemos esse tema de uma maneira muito sintetizada e resumida para nós termos a sabedoria sobre os dias bons e maus da vida. Se eu perguntasse a você, o que você diria? Você gostaria de ter dias maus na sua vida? Certamente que não. É possível viver neste planeta sem ter dias maus? O autor desse texto fala de dias de trevas. É possível viver na Terra sem dias de trevas? Mesmo nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, redimidos pelo sangue do Cordeiro, é possível? Não é possível. E ele vai mostrar, isso é uma realidade. No entanto, apesar de muitos autores dizerem que o livro de Eclesiastes é um livro pessimista, é exatamente o contrário. Este livro nos mostra como a vida é, a realidade da vida, e nos prepara para vivermos nos dias das trevas com a perspectiva de que o Senhor é quem nos sustenta. E se eu desabo, em um certo sentido, por ser pecador, por ser falho, certo? Somos falhos, somos frágeis, temos os nossos momentos de desabar, mas quando isso acontece, nada mais, nada menos é do que a minha natureza pecaminosa tomando de conta de mim. Porque Deus é poderoso. Ou não é? Deus é poderoso. Deus tem o poder de nos sustentar em todas as situações. Se eu não conseguir, não foi falta do poder de Deus. Foi algo que aconteceu. O que foi? Não é verdade? O que foi? E esse texto vai nos mostrar que nós devemos saber ser sábios nos dias bons e maus da vida. Olha Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 7. Diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar. Pedir a bênção do Senhor para nós hoje. Senhor, nos ilumina, Pai amado, para hoje todos juntos percebermos a Tua revelação escrita, colocada para nossas vidas, para que venhamos a saber encarar os dias bons, isso com mais facilidade, e os dias maus também que virão sobre nós. Pedimos essa bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sendo sábios para os dias bons e maus. Como? Pelo menos de 3 formas esses versículos nos mostram como devemos ser sábios para os dias bons e maus. Primeira forma,
Devemos aproveitar a vida apesar dos dias de trevas. Existem aqueles que se focam mais nos dias negativos da sua vida. São aqueles que guardam rancor, que guardam mágoa, que se lembram das tristezas do passado, que trazem à memória as brigas, as contendas. Esses ainda estão vivendo e rememorando os dias das trevas. Devemos aproveitar a vida apesar dos dias de trevas. E o livro de Eclesiastes, nesse momento, nos mostra que existe sim um momento onde o crente deve ser feliz, quando está com Deus. Ó, o versículo 7 é uma figura, é uma ilustração, uma metáfora da nossa vida. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Certamente, Salomão não estava falando só da beleza do sol. Certamente, ele não estava falando aqui da doçura da luz, até porque a luz não tem sabor, né? Isso aqui é mais uma figura de linguagem. Mas a ideia aqui é mostrar que essa é a perspectiva da vida de quem está com o Senhor. Sempre enxergar a luz, apesar dos dias de trevas. Mas se tenho dificuldades, como posso eu viver olhando e vendo as coisas de maneira iluminada, digamos assim, vendo as coisas de uma perspectiva segundo a vontade de Deus? Olha aí então Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Em vários momentos, o livro de Eclesiastes nos mostra como enxergar a vida de uma perspectiva positiva segundo a vontade de Deus. E a base para isso é a soberania do Senhor. Eclesiastes 2, 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, no caso Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, Deus é a fonte de alegria. Não é a matéria, não é o carro, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a prosperidade. A parte de Deus, quem pode se alegrar? A dica de como eu encarar a minha vida, mesmo nos dias de trevas, segundo a perspectiva de Deus. Ele é o Senhor soberano. Então, junto dele, nós conseguiremos alegria genuína, apesar das dificuldades, que são grandes, que algumas são terríveis. Alguns de nós carregam traumas terríveis na vida. Mas se nós observarmos só os dias das trevas que vivemos, não estou falando do dia da incredulidade, estou falando dos dias de tristeza, dias de desgraça, dias de desespero que muitos de nós enfrentamos, ou talvez todos nós aqui, em um dado momento da nossa vida, mas se focalizarmos esses dias e nos autocomiserarmos, nos vitimizarmos e nos enxergarmos como os piores do mundo, não estamos observando realisticamente a vida segundo a ótica de Deus, mas segundo a ótica do pecado. Junto de Deus temos alegria. Quem pode se alegrar sem Deus? Não dá, é só com o Senhor, Ele é a fonte desta alegria. Eclesiastes 3, verso 12, diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Perceba, é uma dádiva, é um presente do Senhor nós podermos ter o sustento. É um presente do Senhor nós podermos ter comida, bebida, alegria, família e tantas outras coisas mais. Aqui abrindo um parêntese. Esses textos falam de comida, de bebida, de festa, de alegria, e obviamente isso é bênção de Deus. No entanto, muitas vezes nós mesmos criamos nossos problemas quando tentamos medir a nossa alegria ou felicidade segundo outros parâmetros que não Deus. Deus é a nossa medida de felicidade. Ele é quem nos supre de felicidade. E é uma felicidade sobrenatural. É a alegria que vem do Senhor, a alegria da salvação, de comunhão com Deus. Já experimentou orar ao Senhor e sair daquele momento de oração extremamente feliz e confortado? Vixe, pastor, eu nunca experimentei isso. Então, você ainda está incompleto na sua vida cristã. Você deveria buscar isso na sua vida.
Principalmente quando você passar por terríveis provações, viu uma provação, um momento de dificuldade, hoje eu vou testar, buscar o Senhor e sair confortado por Deus deste momento de oração. Às vezes colocamos como parâmetro de alegria e de dias felizes a abastança, muitas vezes, ou as viagens, ou outras coisas. E quando isso falta, caímos às vezes em profunda tristeza e depressão. O sustento, a comida ainda tem, mas não tem aquilo que eu tinha antes. Isso às vezes nos deprime. E às vezes não sabemos agradecer a Deus pelo quanto o Senhor tem sido e é bom nas nossas vidas. Mas veja ainda, Eclesiastes capítulo 3, versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então veja, alegrar-se com o que fez na vida. Agora Eclesiastes 8, verso 15. Todos esses textos nós já estudamos. Estamos só rememorando para você perceber que Salomão está pegando todos esses temas que têm a ver com dias felizes e trazendo à luz aqui. Eclesiastes 8,15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Essa é a alegria do homem. E ainda, Eclesiastes 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. E o versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Todos esses textos falam de alegria, falam de sustento, falam de festa, falam de família e de Deus suprindo esta alegria. Então, quando lemos no versículo 7 do capítulo 11, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, veja que quase todos esses textos falam da realidade debaixo do sol. O autor usa a mesma figura da luz para retratar a nossa perspectiva diante da vida. Qual é a sua perspectiva diante da vida? É como alguém que vê a luz do sol e fica extremamente feliz? Mesmo nos dias de dificuldade? Essa é a perspectiva que devemos ter, porque o Senhor é o nosso Deus. O Todo-Poderoso é quem nos sustenta. Mesmo nos momentos de dificuldade, que eu sei que passamos e que é difícil, devemos suplicar ao Senhor esta alegria, uma alegria que vem de dentro. Não significa passar o dia todo rindo, não significa sempre ter aquela cara, não. Mas significa ter paz e tranquilidade, reconhecendo que o Senhor é quem nos sustenta e nos guarda. Olha então o versículo 8, Eclesiastes 11, 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Ele está falando da expressão de alegria. Muitos anos, muita alegria. Em todos eles se alegre, contudo. Deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Essa é uma visão realística da vida. Isso serve para todo ser humano. Não existe vida só com dias bons. Não existe. E nós devemos nos preparar para esses dias de trevas. Isso não é ser pessimista, é ser realista. Haverão momentos de dificuldade, haverão. E nesse momento de dificuldade, será que eu estou junto do Senhor? Será que eu estou completamente cheio da palavra de Deus na minha vida, sempre meditando, para que no momento da dificuldade a minha mente, as minhas emoções estejam cativas em Cristo? Porque quando no momento da dificuldade eu estiver bem longe da palavra, bem longe de uma vida de oração, aí as coisas ficam bem complicadas. E aí eu vou buscar Deus. Deus me recebe, porque Ele é misericordioso, mas as minhas forças talvez não estejam tão boas. E aí sofremos imensamente por causa das dificuldades da vida. Devemos reconhecer que haverão dias de trevas nas nossas vidas. E esses dias, nós devemos nos preparar para eles, reconhecendo que o Senhor é soberano. Ele permite que existam esses dias de trevas. Devemos olhar a vida na perspectiva de Deus.
como alguém que olha para o sol e vê a doçura da luz, mas reconhecendo que vão ter dias difíceis. Eclesiastes 2:22 expressa essa perspectiva da vida, uma perspectiva mais triste, mais das trevas. Eclesiastes 2:22. Veja a antítese que o autor coloca: a luz do sol, os dias de trevas. Ele quer mostrar que a realidade da vida é essa. Você deve encarar a vida na perspectiva de Deus. Contudo, muitos dias serão difíceis. Eclesiastes 2:22 diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Ou seja, qual é a recompensa? Versículo 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Então aqui ele está mostrando, nestes versículos, essa realidade de dias de trevas. Nesse caso específico, para alguém que está longe de Deus. Salomão estava se retratando aqui. Retratando não no sentido de pedindo desculpas, mas se apresentando como retrato desta descrição, ou descrevendo o seu próprio retrato, melhor dizendo. Porque ele fez isso. Ele se afastou de Deus. Ele se empenhou num trabalho desenfreado. Ele vivia trabalhando as obras que ele construía e usava o povo de Israel ganhando pouco para poder fazer grandes obras para ele. Tanto que quando ele morreu e Roboão assumiu, e Roboão decidiu ser tão rígido no trabalho e usando o povo no serviço quanto seu pai, foi o que aconteceu ali. Aconteceu que o povo disse: não temos parte na casa de Davi. Não queremos viver mais na servidão como era a de Salomão. Então ele era um homem muito empenhado em construções, em obras e em pesquisas. E ele colheu ali dores e desgosto. E até de noite não descansava. Ele estava vivendo uma vida longe de Deus. Idolatria, prostituição, extremamente poderoso. Mas desgosto e dores, dias de dores. No versículo 8, que nós estamos observando, são estes dias de trevas, há dias de trevas, é a isso que Salomão se refere. Olha ainda Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, pensando nestes dias difíceis, dias de trevas. Vi ainda, Eclesiastes 4, 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenham por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Retrato pessimista da realidade humana. As pessoas sofrendo, as pessoas abatidas, as pessoas sem saída, sem consolo, sem alguém que as ajude. Salomão refletia nisso e disse: mais feliz é quem já foi e não está vivendo a opressão desse mundo cheio de pecado. Melhor ainda, aí é que ele exagera, uma hipérbole, mais feliz é quem nem nasceu e não viu a tristeza que existe no mundo. Estes versículos retratam os dias de trevas, uma perspectiva de vida sem Deus. Esses versículos e outros, mas nós estamos sintetizando, mostram uma perspectiva de uma vida sem Deus. Mas no versículo 7, nós lemos: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Essa é a perspectiva de vida que devemos ter quando estamos com o Senhor, apesar das dificuldades. Não de modo artificial. Não estou falando aqui de você chegar na igreja ou no convívio dos irmãos e sempre mostrar aquela cara feliz. Não. É óbvio que um dia vamos estar tristes, ou não é? Pessoal, o pastor chegou um dia calado na igreja, tudo. Ficou triste, algum motivo, não é? Mas não abatido, não destruído, não desesperançado, porque o Senhor é a nossa luz. E nós devemos encarar os dias de tristeza, reconhecendo que Deus é soberano. Ele planejou, no seu plano eterno, até os dias das trevas. Por isso, então, é que Moisés fazia tanta questão de que Deus estivesse com ele na peregrinação pelo deserto. Porque ele sabia que com Deus
ele conseguiria enfrentar os dias difíceis de levar um povo de milhares de pessoas pelo deserto até uma terra prometida. Ele sabia que sem Deus ele não conseguiria. Êxodo capítulo 33, versículo 15, mostra a perspectiva de Moisés, que reflete esse tema de como nós devemos encarar a vida segundo a vontade do Senhor. Olhe Êxodo 33, verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O bezerro de ouro tinha acabado de ser adorado em Êxodo capítulo 32. Moisés tinha acabado de sacar da sua espada. A gente sempre imagina Moisés com aquele cajado, né? Mas ele tinha uma espada também. E ele chamou da tribo de Levi e disse: quem é do Senhor, vem aqui, pegue sua espada e mate seu irmão, sua irmã, marido, esposa, filho, filha, porque adoraram ali o bezerro de ouro. E houve uma grande morte ali no povo de Israel, porque enquanto Moisés estava para receber ali as tábuas, o povo estava idolatrando, adorando o bezerro de ouro, e Deus não perdoou. O Senhor simplesmente julgou e sentenciou o povo naquele momento. E nesse instante, Moisés, vendo a dificuldade que seria levar esse povo à terra prometida, ele diz: se o Senhor não for comigo, eu não subirei desse lugar. Não tem como encarar a dificuldade de levar um povo de milhares de pessoas pelo deserto sem o Senhor. Serão dias de trevas sem consolo. Hoje é assim. Se o Senhor não estiver conosco, não teremos condição. Muitos de nós amargamos dias difíceis porque deixamos de buscar o Senhor nosso Deus. Ele está aí. Ele está pronto para nos receber, de braços abertos. Sei que o Senhor não tem braços, mas digamos assim, de braços abertos, pronto para nos receber. Mas não buscamos. Não procuramos a leitura da Bíblia todo dia, porque é assim que se busca Deus, lendo a Bíblia. Não procuramos orar todo dia, é assim que se busca Deus, orando. Não há outro método. Não há outro método. Aí você chega e diz: ah, mas o Senhor não me ajuda. Ah, mas o Senhor não é por mim. Quantas vezes você se prostra para orar a Deus, pedindo perdão dos seus pecados e suplicando a comunhão com o Senhor? Não é Deus que não é por você. Nós é que não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Moisés buscou. Olha o que ele disse: a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja bem, o povo de Israel era separado porque a presença de Deus estava com ele. Se a presença de Deus se retira do meio do povo, Moisés não tinha condição. O povo não tinha condição de chegar lá na terra prometida. O povo de Israel, porém, por estar distante do Senhor, não soube enfrentar as adversidades. Eles começaram a murmurar. Moisés estava em comunhão com o Senhor. Alguns do povo também, mas parece que uma boa parte estava murmurando. E isso é uma perspectiva distante da vontade de Deus. O Senhor não se agrada de quem reclama e de quem murmura da vida. Sabe por quê? Porque quem murmura e reclama da vida, murmura e reclama de Deus. Porque não existe essa entidade, a vida. Ah, a vida foi cruel comigo. Não, não existe essa entidade, a vida. Existe Deus. O seu plano com dias bons e dias de trevas. Que ele já determinou desde o início de tudo. E esses dias de trevas existem por causa do nosso próprio pecado, que foi contado dentro do plano de Deus. Deus não é culpado do nosso pecado. Deus não é culpado das mazelas da humanidade. É a humanidade. No entanto, o Senhor administra e gere tudo isso. Toda a realidade em que vivemos. Olha então, Êxodo 15, 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? No deserto não havia água. E eles começaram a reclamar: que haveremos de beber? Sabe quando foi que Deus abriu o mar vermelho? Em Êxodo 14. Eles tinham acabado de ver o mar se abrir. Que milagre! Mas eles reclamaram.
Eles podiam ter pensado assim, mas o Deus que abriu o mar, ele vai me dar água. É só eu ter um pouco de paciência. No momento que Deus quiser, ele vai me dar água. Porque ele me tirou do Egito. Ele tem um projeto para a minha vida. Ele não me tirou do Egito para morrer aqui. E se ele tiver me tirado do Egito para morrer aqui, é a vontade dele. E isso é bom. Essa é a perspectiva de enxergar a vida como um sol que brilha, admirando a doçura da luz do sol. É assim que enxergamos as dificuldades. Mas o povo murmurou. Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Isso foi uma promessa de Deus. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, Deus dizendo para Israel, nenhuma enfermidade chegará a vocês. E ele diz, eu sou o Senhor. É o nome de Deus aqui, que aparece na sua Bíblia, provavelmente com letra maiúscula. Senhor, tudo em letra maiúscula, é o nome original de Deus. Deus assinando. Deus prometeu e embaixo ele assinou. Eu sou o Senhor, o Deus que te sara. Era isso que ele estava dizendo. Olha o que eu acho fantástico, é o versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O que é que você conclui disso? Eles não precisavam reclamar, era só ter esperado. Elim estava bem pertinho, 12 fontes de água, Deus já tinha preparado tudo. O problema é que eles queriam na hora que eles queriam. E não é no momento que o homem quer, é no momento que Deus quer. Está aqui a água. Palmeiras, um oásis, pronto, esperando-os. Mas eles não tiveram a fé suficiente e murmuraram e reclamaram. Nós não entendemos a vida da perspectiva de Deus quando nós reclamamos das coisas. Nós temos sempre que louvar e agradecer ao Senhor por tudo o que tem acontecido em nossas vidas. Quer seja nos dias bons, quer seja nos dias maus. Porque quando você murmura, é a Deus que você está murmurando. Lembre-se disso. Não conseguiremos enfrentar os dias de trevas murmurando contra Deus. Não conseguiremos. A palavra de Deus no Novo Testamento também nos ensina a não reclamarmos, ou seja, a estarmos sempre satisfeitos com o que o Senhor tem projetado para nós, com o plano de Deus. Para um ateu, existe o acaso. Para nós, é Deus. Não há acaso. Se fui assaltado, Deus quis. Se aconteceu um problema na família, Deus permitiu. Não sei porquê. Se aconteceu uma enfermidade, o Senhor sabe. É duro, é difícil. Não queremos. Eu não quero. Mas o Senhor sabe. Ele tem projetos que nós não compreendemos. Mas nós só vamos enfrentar os dias de trevas que existem, e Salomão deixa claro no verso 8, são muitos, se nós estivermos satisfeitos com o projeto de Deus para as nossas vidas. Não reclamando, não questionando, mas essa foi a vontade do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, o exemplo que nós lemos do povo murmurando lá em Êxodo 15, é o texto, basicamente, que Paulo está usando em 1 Coríntios 10 para dizer, não murmurem. Porque o fato deles terem murmurado foi registrado para nós tirarmos como exemplo. Não devemos reclamar das situações da vida, nem da comida que nós temos no prato. Devemos sempre ter corações gratos por tudo o que o Senhor tem feito
nas nossas vidas. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 38, diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? É do Altíssimo. Não existe a luta entre Deus e Satanás. Não. O Senhor sempre foi e será vitorioso. Por sinal, o Senhor criou esse anjo que, infelizmente, se perverteu e se afastou da vontade de Deus. E ele permite que hajam situações em que o maligno nos tente. É Deus quem permite. E ele sabe a medida da tentação. Nunca vamos ser tentados além da medida. Somente aquilo que podemos suportar. E às vezes, quando achamos que não podemos suportar, a Bíblia errou? Não. Nós é que não estamos buscando a força necessária que Deus nos dá. A culpa não é de Deus, é nossa. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Verso 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Lamentações 3:39. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não devemos nos queixar da vida que o Senhor nos deu. Haverão dias de trevas. Essa é a perspectiva realística, de realidade da vida. Ela nem é pessimista, nem é otimista. É o que é. Devemos aceitar a vontade do Senhor. Não se queixe o homem vivente. Queixe-se do seu próprio pecado. Porque é o nosso pecado que nos faz passar dificuldade nesses dias de trevas e nesses dias mais difíceis. Provérbios 19:3 diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A estultícia é a loucura. É a nossa loucura, muitas vezes, promovida pelo nosso pecado, que perverte, que estraga o nosso caminho. E é contra o Senhor que nos iramos. Não é contra a vida. Não é contra alguém que me fez o mal. Eu estou mirando contra Deus, que é o Senhor que permite que tudo aconteça. Passaremos por dias tristes, dias de trevas, mas devemos encarar segundo a perspectiva do Senhor. Ele é soberano. Ele determina todas as coisas. E devemos ver a vida nessa perspectiva do verso 7. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol, quando o Senhor está conosco, até nos dias de trevas. E ainda percebemos também, estamos observando hoje que nós devemos ser sábios para os dias bons e para os dias maus. O primeiro aspecto é que devemos aproveitar a vida, devemos viver os dias bons da vida, apesar dos dias de trevas. Uma segunda perspectiva que observaremos agora é que devemos aproveitar a vida com responsabilidade diante de Deus. E é o que diz o verso 9. Esse texto parece que é mais para os jovens, só que o vocábulo aqui para jovem não é um jovem jovem, é um homem jovem. Poderia ser aplicado a uma mulher jovem, provavelmente alguém ainda não casado, solteiro, mas não um jovem tenro no início da sua juventude. E diz assim o verso 9: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Perceba aqui que devemos aproveitar a vida com responsabilidade diante de Deus. Aproveitar a vida por quê? O Senhor nos dá liberdade. O Senhor é um Deus maravilhoso. Ele nos dá liberdade de escolha. E o Senhor que nos dá muita escolha. Ele diz que nós podemos nos alegrar, fazer coisas boas, andar pelos caminhos que satisfazem o nosso coração. Já pensou? Se eu gosto de uma determinada profissão, eu posso ir naquela profissão, certamente se ela não vai me trazer nenhum tipo de afastamento do Senhor. Se eu gostei daquela moça, a moça gostou do rapaz, são servos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, então eles podem ir por um caminho que agrada, que vai gerar aí um casamento abençoado pelo Senhor. O Senhor nos deu a opção de escolha. O Senhor nos deixa trilhar o nosso caminho, buscando alegria, buscando felicidade. Isso não é nenhum tipo de pecado, não. E a alegria e felicidade no comer, no beber, no estar com os irmãos, no estar com a família, como o Senhor tem bem falado ao longo do livro de Eclesiastes,
pelo rei Salomão. O Senhor quer que façamos coisas boas. No entanto, apesar da liberdade, o Senhor nos pede uma responsabilidade. O texto é especificamente para jovens, até porque os jovens têm muitas decisões a tomar na vida. E no final do versículo é dito assim: porém que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Se Deus vai me pedir contas, e se eu tenho liberdade de escolher o meu caminho, o que fazer? O livro de Salmos nos dá uma pista importantíssima. Se Deus me deu liberdade, para você que é jovem, e até para os adultos aqui, se Deus me deu liberdade para escolher o meu caminho, o que fazer? Salmos diz que se eu tenho esta liberdade, eu vou pedir para que o Senhor me ensine o caminho. Eu tenho liberdade, mas eu prefiro que Deus me guie. Eu não quero usar da minha liberdade, porque eu posso errar. E olha o que diz o Salmo 18, verso 30. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus me deu liberdade para escolher um caminho de felicidade, e eu quero o caminho de Deus. Percebe? Essa é a ideia. Eu tenho liberdade para escolher a alegria. Diz aqui no texto de Eclesiastes: alegra-te, recreie-se. Então são termos que se referem à alegria, satisfação. Mas eu quero no caminho de Deus, porque o Senhor é mais sábio do que eu. E se eu guiar os meus caminhos no caminho de Deus, ou melhor, deixar Deus me guiar, certamente eu serei feliz, apesar dos dias das trevas. Olha o versículo 31 do Salmo 18. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha, o Deus que me dá força, ele aperfeiçoa. Eu erro o caminho aqui e acolá, mas o Senhor aperfeiçoa. Ele que me guia. E o verso 33, ele deu a meus pés a ligeireza das costas, me firmou nas minhas alturas. Quem anda pelo caminho de Deus, abdica da sua liberdade de escolher o seu próprio caminho e sempre está buscando o conselho de Deus, esse chega nas alturas. Esse consegue enfrentar as trevas dos dias maus com mais facilidade. Lá no Salmo 119, verso 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. O jovem aqui pode escolher o seu caminho, pode escolher a sua profissão, pode escolher aquele com quem vai namorar ou casar, mas o Senhor é que sabe o caminho correto. Deus me deu liberdade. O Evangelho nos liberta da dominação do pecado. Agora eu sou livre. E o que é que eu vou fazer? A melhor liberdade é ser escravo de Cristo. A melhor liberdade é ser escravo de Deus, do Senhor, e deixar Deus me guiar, de modo que eu não tomo mais as decisões. É o Senhor que decide por mim. Agora isso é extremamente pessoal. E é o conselho dos Salmos. Olha o Salmo 119, verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Salmo 119, verso 101. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. E o Salmo 139, que nós lemos hoje, versículo 24, último versículo, o salmista, numa oração, diz: vê se há em mim algum caminho mau. Na escolha dos meus caminhos, eu errei. Mas eu não posso não ter percebido. Eu acho até que estou certo. Ninguém vem me dizer nada, ninguém me exorta, ninguém me ajuda. Então eu acho que eu estou certo no caminho que eu escolhi. Mas o Senhor sabe que eu errei. Aí o versículo termina assim: guia-me pelo caminho eterno. Tenho liberdade para escolher o caminho. O Senhor nos dá liberdade. Devemos aproveitar a vida, mas com responsabilidade diante de Deus. Liberdade para escolher o caminho. E qual a resposta? É entregar para Deus. É viver o caminho de Deus e não o meu próprio caminho. E liberdade implica em responsabilidade. Esse versículo 9 de Eclesiastes 11, no final diz: porém que
de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus nos dá liberdade. Deus permite até que venhamos a pecar. Olha o tamanho da liberdade que Deus nos deu. Não quer dizer que Deus quer que pequemos. Quer dizer que Deus criou seres moralmente responsáveis pela sua vida. Você é responsável pelas suas atitudes, como eu também o sou. E um dia chegaremos diante de Deus para prestar contas. O povo de Israel, ele recebeu a aliança mosaica. Deus, a partir de Moisés, fez uma aliança com o povo. E essa aliança estava retratada na bênção e da maldição, que hoje, nas igrejas neopentecostais, é muito mal compreendida, e até em algumas igrejas tradicionais. Mas no período do povo de Israel era assim. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Lista de bênçãos. Uma lista. Bênçãos que se refere à chuva, que se refere à prosperidade, que se refere a ser um povo poderoso, que vai... Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Mas o versículo 15 do mesmo capítulo diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. 2 pontos. Lista de maldições. Dentre elas estava o cativeiro babilônico. Não tinha um nome babilônico, mas falava que a nação de Israel, se não guardasse a palavra de Deus, seria levada por outro povo, perderia sua terra e estaria distante de Jerusalém. Perceba então que desde o início o Senhor requer de nós responsabilidade. O Senhor deu uma lei para o povo de Israel e disse: se cumprir, está aqui, bênção. Se não cumprir, está aqui, maldição. Será que hoje mudou? Mudou não. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você edifica sua casa e sua família na palavra do Senhor, com oração, peça a Deus, porque Ele certamente vai edificar o seu lar. Mesmo que nós, pais, sejamos incompetentes, porque somos pecadores, não somos nós, é o Senhor que vai edificar os nossos lares. Lembre-se disso. É Deus que tem todo o poder. É Ele que pega um jovem e muda a cabeça daquele jovem e transforma a vida daquele rapaz, daquela moça. Lembre-se disso. Devemos, obviamente, cuidar dos nossos, mas o Senhor é quem está ali protegendo. Vamos, então, investir. Façamos a nossa parte de obedecer a Deus. Se obedecemos ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, no caminho de Deus, na sua igreja, aqui e fora dessas paredes, na sociedade, expandindo o reino de Deus com a pregação do Evangelho, o Senhor nos guardará. Teremos dias de trevas. Teremos dias difíceis. Como todo ser humano tem. Mas é diferente. Porque o Senhor é por nós. Porque o sangue de Cristo foi derramado por nossas vidas. E foi derramado por todo aquele que nele crê. Se alguém ainda não creu no nome do Senhor Jesus Cristo, infelizmente você está meio que fora desta esfera de proteção. Pela misericórdia de Deus, Ele protege até aqueles que não creram em Jesus. Sim, o Senhor protege. A graça de Deus é tão grande que Ele protege até aqueles que blasfemam do nome de Deus. Tamanho amor. Mas especificamente, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo são o povo de Deus. Quer seja desta igreja ou de outra igreja, se creu, são o povo de Deus. Lembre-se disso. Responsabilidade. Como é a sua vida na obra do Senhor. Talvez você trabalhe e não tenha tanto tempo, devido ao seu trabalho mesmo, de estar aqui nas várias atividades da igreja. Ok. Mas e lá? Você é uma bênção?
E lá na universidade, você proclama a palavra, você é luz, você vibra com a palavra de Deus, a obra do Senhor, mesmo não podendo estar em todas as atividades da igreja, mas você está vibrando com a proclamação do Evangelho e buscando falar da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, no final do versículo, porém que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, não somente nos lembra da nossa responsabilidade aqui na terra, mas também da nossa responsabilidade diante de Deus nos céus. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 19 fala um pouco do tribunal, das bodas do Cordeiro, na verdade, momento em que haverá esse tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer, é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo aqui não é para condenar ninguém no sentido de ir ao inferno, não. É um tribunal onde nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, seremos julgados pelo bem e o mal que fizemos por meio do corpo. Então você não precisa prestar contas da sua vida pessoal comigo. Não. Mas você vai prestar com o Senhor Jesus Cristo. Nesse dia. Cada um. Cada detalhe. E Ele, que é soberano, que sonda os corações, vai avaliar a mim, e eu já temo e tremo por conta disso, e a você. E aí Ele vai dizer, e tal dia, o que foi que você fez aqui? Com as suas mãos, com a sua mente, com a sua boca? E naquele dia, o que foi que você fez no serviço do reino? Você foi salvo. Eu derramei o sangue por você, para você ser um soldado, para você ser um embaixador do reino de Deus na terra. Foi o que você fez aqui. Certamente, penso eu, que muitos de nós, não vou dizer todos, mas vamos chegar lá bem falhos. Mas temos que fazer de tudo para que as nossas obras... Isso é um julgamento que não é para salvação. Já fomos salvos. É um julgamento acerca dos galardões e da adoração diante do Senhor Jesus. Já pensou Jesus avaliando as nossas ações? E aí? O que é que nós vamos dizer para o Mestre? E se você quer, dentro dessa avaliação de vida, sabendo que você tem que prestar contas, responsabilidade diante de Deus, tem liberdade, mas tem responsabilidade diante do Senhor, o que é que nós devemos fazer? Devemos ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. Lá em Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Temos nos santificado. A ideia é nos consagrado a Deus semanalmente, diariamente, lendo a palavra, tendo tempo de oração. Sei que hoje é a grande luta do cristão moderno, mas temos que lutar para esta vida de santificação. O Senhor nos libertou das obrigações de uma religião que escraviza, como são muitas das religiões humanistas e religiões idólatras. O Senhor nos libertou para termos alegria, dias felizes na terra, apesar do pecado. No entanto, devemos ter responsabilidade. E esta responsabilidade implica uma vida de santidade. Devemos aproveitar a vida com responsabilidade diante do Senhor. É para os jovens, sim, especificamente, o versículo 9 de Eclesiastes 11, mas também para todos nós. E por fim, somente aproveitaremos a vida com gratidão a Deus. Esse é o terceiro aspecto de hoje. Somente aproveitaremos a vida com gratidão. Observe o verso 10. Afasta, pois, do teu coração, Eclesiastes 11, 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tem muito a ver com o começo do texto que nós lemos. Muitos seres humanos vivem amargurados, desgostosos, só lembrando das dificuldades, só lembrando dos problemas. E essa mensagem não significa a ideia de ter uma confissão positiva,
vamos ficar animados. Não é mensagem motivacional, não. Não confunda as coisas. A ideia aqui é, minha vida deve estar como que olhando para o sol, vendo a doçura da luz, segundo a ótica de Deus para a vida. Terão dias difíceis, mas eu os enfrentarei segundo o poder de Deus, quando estou com o Senhor. Essa é a mensagem. E afasta do teu coração o desgosto. Se você guardar, se você cultivar, se sempre estiver falando do desgosto, às vezes pode ser o marido que brigou com a esposa com o marido, e uma vez ou outra, lembra aquele dia, aí. Não dá para viver assim, não tem casamento que resista. Se sempre você apresenta o desgosto, se sempre você apresenta a dificuldade, a mágoa, a amargura, tem que esquecer, tem que deixar para lá, e tem que viver uma vida segundo a vontade de Deus. O contrário desse coração desgostoso, dessa dor, é uma atitude de gratidão. É o contrário. É gratidão a Deus por tudo o que o Senhor tem feito para conosco. Fez no momento da nossa criação, na nossa concepção, fez no momento da nossa salvação e certamente tem feito até hoje. E eu gostaria de mostrar rapidamente alguns exemplos do oposto do desgosto, de uma vida de gratidão. E eu não podia deixar de lembrar de Jó. Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha a atitude de Jó. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É certo que na leitura do livro de Jó, ele se desesperou. Ele pediu a morte. Ele sofreu extremamente, e é compreensível pelo que ele estava passando. No entanto, em nenhum momento, ele nega o Senhor. Ele tem essa perspectiva de que Deus não está por ele. Ele quer entender, durante todo o livro, Jó quer entender por quê. Por quê? E essa é a lição que Jó aprendeu. Você não precisa saber o porquê. Essa é a lição do livro de Jó. Jó, eu sou o Senhor. Tem do capítulo 38 até o 41, Deus pergunta a Jó. Jó, quantos palmos tem até chegar na profundidade do oceano? Você sabe? Jó, qual o número das estrelas do céu? Você sabe? Jó, quem criou aquele monstro marinho? Você sabe? E Jó ficou calado. Aí, obviamente, o que é que Deus está dizendo? Eu sou Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu não preciso explicar nada para ninguém. É isso que Deus está dizendo para Jó. Eu quis que você passasse por essa dificuldade. E eu quis que você saísse dessa dificuldade. Ele é o Senhor. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não admita, Deus é o dono da sua vida. Mesmo que você não tenha crido em Jesus, ainda assim, Deus é o dono da sua vida. Você que não crê em Jesus e está aqui hoje. Ele é. E Ele é quem vai efetuar o que vai acontecer com você. Daqui a pouco, amanhã ou depois. É o Senhor e não tem como fugir disso. E Jó, sabedor desta verdade da soberania de Deus, vendo o problema que ele passou, que talvez eu tivesse enlouquecido, perdeu em poucos instantes riqueza, filhos, família. Era um homem que de noite orava pelos filhos, sacrificava pelos filhos, que parece que não estavam andando no caminho de Deus. Do Oriente, olha, era o Oriente, não era um país, uma província, era metade do mundo conhecido na época. Era íntegro e reto. Mas Deus quis fazer isso com Jó, ensinar isso a Jó. Eu creio que Jó escreveu esse livro, que leva o seu próprio nome, e creio eu, então, que ele ficou sabendo o que aconteceu na vida dele, por que aconteceu aquilo. Acho que, sendo ele o autor, ele ficou sabendo do que Satanás intentou e do que Deus projetou, obviamente, mas o fato é que ele estava resignado para encarar tudo isso segundo a vontade de Deus. Se Deus me deu a coisa boa, Ele me deu a coisa má também, e em modo nenhum eu devo lamentar. Tenho que ter gratidão. É o oposto do que diz aqui o versículo 10. Na verdade, é a mesma mensagem, mas o versículo 10 está numa perspectiva negativa. Versículo 10 de Eclesiastes 11. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor,
porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Não adianta viver com o coração desgostoso, viver cultivando a dor. Isso não é a vontade do Senhor. Isso é investir nos dias de trevas, é valorizar os dias de trevas. Essa não é a perspectiva que Deus quer para a vida dos seus servos, mas é como Jó. Olha ainda o capítulo 2, Jó 2, versículo 8. Jó, sentado em cinza, e eu queria que você se imaginasse como Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Isso aqui não aconteceu durante anos, não. Isso aconteceu durante dias, momentos seguidos, talvez uma semana, 10 dias, coisa muito rápida. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Pode-se traduzir a tua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, ó o teu Deus, ó o seu Deus, o que é que ele está fazendo por você? Será a esposa de Jó. A esposa de Jó. Ó, o Deus que você tanto serve, fica de madrugada oferecendo sacrifício, orando, está aí o que ele fez com você. Resposta de Jó, que nós conhecemos muito bem, verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele preferiu Deus à sua esposa, mesmo sabendo que foi da vontade de Deus ele estar na cinza do chão, raspando as feridas com um caco de telha, mas ele entendia, foi da vontade de Deus. Ele viveu os dias de treva na perspectiva da luz do Senhor. Ele entendia que o Senhor era soberano. E ele esperava certamente o seu Redentor o livrar de toda esta dificuldade. Sendo sábios para os dias bons e maus. Todos queremos dias bons, mas existem muitos dias de trevas. Quando eles chegarem, como viveremos? O Senhor quer que tenhamos alegria, felicidade, mas ela está em Deus. Se não estivermos com o Senhor, como enfrentar esses dias de trevas? Guardando mágoa? Guardando dores? Cultivando essas coisas? Certamente não. Aprendemos então que para sermos sábios nos dias bons e maus, devemos aproveitar a vida apesar dos dias de trevas. Devemos aproveitar a vida com responsabilidade diante de Deus e somente aproveitaremos a vida com gratidão. Corações gratos, satisfeitos, felizes com o que Deus tem nos dado, apesar das dificuldades. Isso vai nos livrar de muitas enfermidades psicológicas. Isso vai nos proteger de derrotas, de depressões e de uma vida que não glorifica o nome do Senhor. Vamos buscar ao Senhor para vermos e enxergarmos a vida nesta perspectiva de Deus. Perspectiva realista. Dias de trevas, mas maravilhados com a luz do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bênção nas nossas vidas. Só temos que te agradecer pelo que o Senhor é, por quanto o Senhor tem sido bom e maravilhoso nas nossas vidas, nos protegendo, apesar de nem sabermos os perigos que corremos, e especialmente, Senhor Deus, gratos pela salvação que temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a não reclamarmos, a não murmurarmos. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos corações gratos. Capacita-nos, Senhor Deus, a vermos os dias de trevas, os dias difíceis, mas gratos, reconhecendo que o Senhor é por nós, que o teu caminho é o melhor e que o Senhor está sobre o controle de tudo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti e não termos uma vida de desgosto e de dor, mas de esperança, de libertação, reconhecendo que o Senhor é por nós. Pedimos, ó Pai, essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.